são, no nível de quão especial são. E para nós é um privilégio receber esse casal tão querido, pastor João, pastor Helena, são gente do nosso coração, já encontraram lugar assim no meu coração e da minha esposa, sem pagar aluguel, é grátis, e é uma alegria recebê-los aqui nessa noite. Eu vou pedir para que vocês os aplaudem o nome do Senhor pela vida desses servos tão queridos, e para nós é um privilégio receber a pastora Helena Tanuri. Eu vou pedir para que ela chegue, por favor, ela vai ser boca de Deus para nós nessa noite. E eu queria desafiar você a abrir o seu coração. Eu tenho certeza, Deus ainda tem muito mais para falar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Bem-vinda, fique à vontade. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Podem se sentar. Nós somos tão agradecidos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite preciosa, celebrando, comendo da mesa do Senhor. Que momento precioso. Nesses dias que temos vivido, tantas notícias difíceis. Às vezes a nossa esperança vai ficando rasa. Acontece longe, acontece perto, acontece dentro da nossa casa. Coisas que nós não imaginaríamos que iriam acontecer conosco. Ou então uma sucessão, uma série de más notícias nos abatem. Às vezes não chega a ser nenhuma má notícia, propriamente dita, mas a gente começa a entrar num estilo de vida que está aí fora no século. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos fez uma advertência. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. A gente se esquece muitas vezes que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, tem uma condição. E a condição é, não entrem na forma de pensamento desse mundo. Não pensem da mesma forma, não façam as mesmas coisas, não ajam da mesma forma. E às vezes isso vai entrando em nós de uma maneira sutil. A gente nem percebe. Às vezes, por exemplo, pelas redes sociais. A gente está ali feliz com a nossa vida. Está tudo bem, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Aí você vai dar uma passeada no Instagram. E aí, a boa notícia de alguém, aquilo que o outro está colhendo, prosperando, sendo abençoado, e ele compartilha nas redes sociais, te atinge de um jeito ruim. Você pensa assim, ai Deus, o outro está lá tirando férias em Paris e eu estou aqui lavando roupa. O outro trocou o carro e eu estou aqui, Senhor, tendo que demitir meus funcionários. E você começa a se comparar com outras pessoas. E essa semana, no culto lá da Lagoinha, que eu dirijo, Femininas, eu falei sobre a comparação. Mas não é disso que eu quero falar nessa noite. Nessa noite eu quero falar sobre gratidão. Abra sua Bíblia comigo. Ou melhor, não abra ainda não. Fique atento aos dois textos que eu vou ler e depois nós vamos abrir um outro texto juntos. Eu vou ler para vocês o texto que está em Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O texto de Ezequiel 28, 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, a turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou
iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essas duas passagens bíblicas, segundo os teólogos estudiosos, são referentes à queda de Lúcifer e ao surgimento de Satanás. Essa descrição de Ezequiel é fantástica. Como ele era uma criatura esplendorosa. Imagina, coberto de pedras preciosas. Quanto brilho, quanto resplendor, quanta perfeição. Eu fico imaginando o que significa esse, no meio das pedras afogueadas andavas. Imagina uma criatura resplandecente andando no meio de pedras incandescentes como o vulcão, pegando fogo. Que coisa fabulosa. Mas todo esse resplendor, o fato dele ser um querubim destacado, o fato de ter tido instrumentos musicais, os tambores e os pífaros foram criados no dia em que você foi criado para você. Tudo isso, todo esse resplendor, todo esse destaque no meio dos anjos, não era suficiente. Isaías descreve o que estava no coração de Lúcifer. Eu subirei acima dos céus. Em minhas estrelas eu exaltarei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora abre comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ler de 1 ao 6. Gênesis 3. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A mesma sugestão que brotou no coração de Lúcifer, a insatisfação com o que tinha, com quem era, levou à queda. Essa mesma insatisfação, ele sopra através da serpente no coração de Eva. Mas é claro que você não vai morrer. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. A mesma sedução. O homem está querendo ser Deus até hoje, né? Brincando de ser Deus. Eu acho interessante que a árvore do conhecimento do bem e do mal, como o conhecimento é uma coisa boa, mas se ele não é bem utilizado, ele não é submetido ao senhorio de Cristo, como ele deforma o homem. Como as nossas universidades se tornaram covis, onde Deus está sendo arrancado de dentro dos nossos jovens, como se ele fosse um delírio. Como o conhecimento sem Deus é loucura. E como o homem continua bebendo dessa fonte sem parar. Mas não apenas da fonte de querer conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não conhecimento para servir a humanidade. Não conhecimento para se tornar um ser humano mais amoroso, mais afável, mais afetuoso, mais generoso. Não, conhecimento que ensoberbece. Isso acontece inclusive no nosso meio. Aquela teologia que mata. Aquela teologia que põe a pessoa como se ela fosse, ao invés dela ter aquele amor para ensinar o caminho, não. Ela se ensoberbece e fala, você é isso, você é aquilo outro. Você está equivocado, a sua teologia está equivocada. Um conhecimento que ensoberbece.
e separa o homem de Deus. Mas também tem uma outra característica aqui. A insatisfação. A sede por conhecimento a qualquer preço e a insatisfação. Como nós somos insatisfeitos? Somos insatisfeitos com o que temos, com quem somos. Estamos sempre procurando alguma coisa. Ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, quando eu formar, eu vou ser feliz. Não, quando eu fizer o meu doutorado, aí eu vou ser feliz. Não, o meu mestrado. E a gente está sempre buscando alguma coisa para ser feliz. Mal acabou essas férias, você já está pensando na próxima. Aí, não, quando eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Você compra a casa nova, ou constrói a casa nova, quando você chega lá, tem um vizinho do baracubaco. Aí o vizinho escuta funk até a madrugada. Ô, luta, Senhor, mata ele, carboniza ele, pega ele, Jesus. Nenhum momento passa pela sua cabeça que Deus te colocou ali para ser luz na vida do seu vizinho difícil. Porque esse negócio de dar foi excluído das nossas igrejas. A gente quer receber. A frase que a gente mais gosta, receba! A gente ama escutar isso com o pregador. Receba! A gente já fica assim. Aqui em mim, pega aqui. Só que a vocação do cristianismo, gente, não é receber. A vocação do cristianismo é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele recebeu. Ele o quê? Deu seu Filho unigênito. Ele deu, não deu qualquer coisa, não. Deu o que Ele tinha de melhor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu o quê? Meia boca? Deu a vida. Deu até a última gota de sangue. E o nosso legado é esse. Foi isso que recebemos como legado em Jesus. Serviço. Lembra de João 13? Se alguém quer ser o maior, seja esse o que sirva. Fazer pelo outro. Pensar no outro. Agradecer por quem somos, pelo que temos. Mas será que nós somos assim? Será que você é satisfeito com o que você tem? Você é agradecido? Você tem agradecido a Deus? Tem um estudo que diz que as pessoas só percebem o quanto elas são felizes quando elas perdem o objeto da sua felicidade. Elas são felizes no emprego, até que o dia... Elas não sabem que são tão felizes. Elas vivem reclamando do patrão, daquele amigo que é meio difícil no trabalho, mas quando perde o emprego, aí, poxa, como eu tinha um trabalho, como era bom, como eu era abençoado, como meu salário era bom, como trazia o sustento para dentro da minha casa. Ah, o filho é difícil, mas quando vai embora para Rio Song, para fazer missões, estudar e tudo... Poxa, estou sentindo falta dos tênis espalhados pela casa, o cheiro de chulé, estou sentindo falta. A gente perde, não curte a vida, não somos agradecidos. Mas a vontade de Deus é que a gente seja agradecido. Essa é a vontade de Deus, e está lá em Tessalonicenses. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, Helena. Quer? Então abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, e grifa aí. Se você tem uma caneta, se você tem um marca-texto, grifa isso na sua Bíblia. Porque 1 Tessalonicenses 5,18 disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, existe uma série de mensagens e de palavras aqui que dizem que a vontade de Deus é que a gente tenha um coração agradecido, que a gratidão abre as portas e que a murmuração fecha as portas, que a gratidão torna os dias leves e que a murmuração torna os dias pesados e difíceis. Quando você começa a apreciar o que o outro tem de bom, ao invés de colocar a lupa naquilo que o outro tem de ruim, as relações ficam mais fáceis. Mas não, nós temos uma tendência. Se você entra numa fila de banco, a fila está enorme, aí um se levanta. Olha aí que porcaria esse banco. Olha o tamanho dessa fila. Olha a fila dos aposentados. Chama aqui o Lula para resolver o problema da fila. Aí alguém já lá de trás diz, é isso mesmo. Fora PT, fora Lula. Meu Deus, como é que é? Agora, se um crente levanta e fala, oh Deus, bendito seja Deus, Senhor. A gente está aqui na fila, mas todo mundo tem perna para esperar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A gente podia estar no hospital, podia estar numa cama, mas a gente está na fila, porque a gente tem força nas pernas. Aí o pessoal já olha para você e fala assim, doido, coitado, interna. Se você tem um coração agradecido, coitado, olha lá, Poliana.
Fantástico o mundo de Poliana. Tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, não é tudo bom, não é tudo lindo, não é tudo maravilhoso. Mas se você murmurar, fica pior. Mas se você agradecer, se você aprender a não apenas agradecer com os seus lábios, mas ter um coração grato. Gente, teve um dia que estava fazendo um calorão em Belo Horizonte. Eu conto sempre essa experiência. Quem me acompanha aí pelo YouTube já ouviu. Mas eu vou contar ela enquanto eu existi. Porque aquele dia mudou a minha forma de ver as coisas. Estava um dia muito quente em Belo Horizonte. Eu e o João éramos recém-casados. E veio o ônibus 1207. E eu tinha que pegar o B. Eu vi que não era A. Não enxerguei direito a letra, porque eu sou míope. Se não era o A, porque era bem definido o A, é o B. Dei sinal, entrei no ônibus. E foi para o rumo da minha casa. Quando foi chegando perto da minha casa, entrou por outras ruas. Eu falei, o que aconteceu? Virei para o trocador e falei assim, escuta, mudou o itinerário do ônibus? Eu falei, não, senhora, esse aqui é o C. Peraí, como é que é? 1207C? Ele é, agora tem. Eu, ai meu Deus, está me levando para longe da minha casa. Vai até no ponto final e desce, senhora. Depois a senhora volta. Eu falei assim, não, estou doida para chegar em casa. Aí eu conversando com o trocador ainda, eu olho para me localizar e eu vejo um prédio longe. Mas aquele prédio era o referencial de onde a minha casa estava. Eu falei, vou descer aqui mesmo. Deu sinal, desci e fui andando a pé por rumo. Nunca tinha passado ali, naquela parte do bairro. Já estávamos em outro bairro, um bairro vizinho ao meu. Mas eu fui seguindo aquele prédio sem saber o que ia dar. Segui, quando eu cheguei no final daquela rua, que era longa, me deparei com uma favela enorme. Uma comunidade que eu já sabia que existia ali perto da minha casa, porque as crianças sempre iam lá pela minha casa pedir alguma coisa. Mas eu não tinha noção de como era aquela comunidade. A pobreza extrema, a carência extrema, a miséria no seu pior quadro. Porque eu já fui em algumas comunidades onde você vê o mínimo de dignidade. Mas naquela, gente, não tinha dignidade nenhuma, nenhum bicho podia morar naquele lugar. Então tinha aqueles barracos com aquelas lonas pretas por cima, num calor, telha de zinco, lona, papelão, e um calor, e um mau cheiro, e o esgoto correndo. E essa comunidade, ela cresceu ao redor de um córrego que eu havia nadado nele quando eu era criança. Era córrego mesmo. Só que com a construção crescendo de maneira desordenada, os dejetos, os esgotos daqueles prédios que tinham, do bairro que tinha crescido ao redor, era tudo despejado naquele córrego. Então, literalmente, era um esgoto a céu aberto. E as casinhas e os barracos foram sendo construídos ao longo desse córrego e era enorme. E eu olhei aquilo, me deparei com aquilo, era um quadro de guerra. Tinha aquelas crianças pequenininhas, com o abdômen grande, a meleca rolando, sem roupa nenhuma. Criancinhas de 2 aninhos, no máximo. Dava vontade de pegar a criançada e levar para casa. Aquelas mulheres com a cara sofrida. Um boteco, porque falta tudo, mas boteco não falta. E a cachaça e os homens com os olhos vitrificados, aquele cheiro de bebida misturado com o cheiro de esgoto. E eu tinha que, para eu passar para a minha casa, eu tinha que atravessar a pinguela que tinha no córrego. E eu peguei e fui me esgueirando entre os barracos, que dava para passar só uma pessoa. Então, inevitavelmente, eu olhava para dentro dos barracos. E um me chamou muita atenção. Tinha um estrado de cama velho, quebrado, apoiado por tijolos, que suspendia um pouco do chão. Provavelmente para fugir das ratazanas, eu vi algumas se esgueirando entre os barracos. Não tinha colchão, uns cobertores por cima daquele catre. E naquele barraco tinha uma mulher de costas para mim, lavando algumas vasilhas, o que parecia vasilhas, numa bacia cheia de água do córrego. Uma nuvem de pernilongos, um calor escaldante, um cheiro sufocante. E eu fui saindo daquela comunidade, subindo
saí, atravessei o córrego, subi e já estava chegando perto da minha casa. Quando eu entrei na rua da minha casa, tinha chovido naqueles dias, era verão. A rua estava limpinha, lavadinho o asfalto. Os jardins floridos. O meu prédio era novinho. A gente tinha assim, casado há pouco tempo e o prédio era novo. E quando eu entrei no meu prédio, eu falei, meu Deus, que lugar bonito. Poucas semanas antes, eu estava com dor de cotovelo, porque uma amiga que tinha estudado junto comigo, tinha casado também, e estava construindo uma big de uma casa. E eu morava num apartamento, que de um só lugar eu conhecia o apartamento todo. Aqui é o quarto, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, aqui é a sala. Mas era o nosso apartamento, era o nosso primeiro apartamento, não era aluguel, a gente estava pagando financiamento. E quando eu entrei dentro do apartamento, eu me lembro como se fosse hoje, as paredes eram pêssego. E eu tinha colocado um barrado floral, usava muito naquela época, né, 27 anos atrás. Um barrado floral, margeado com uma ripinha de madeira. Parecia uma caixinha de presente do lado avesso. Os móveis que eu escolhi, cheirinho gostoso na casa, tudo novinho. E eu entrei dentro da minha casa que, há 2 semanas atrás, eu estava achando pequena demais para mim, que sou serva do Senhor. E eu olhei para aquela casa com outros olhos e falei, bendito seja Deus. Deus, que casa linda. Eu estava suada da caminhada e fui tomar um banho. Quando eu abri o chuveiro, Deus começou a falar comigo. Eu olhei para o chuveiro, 3 temperaturas. Verão, outono e inverno. Eu posso escolher a temperatura da água que eu tomo banho. Obrigado, Jesus. Eu pensando naqueles meninos na favela. Chuveiro. Peguei o sabonete. Sabão com perfume. Deus amplificou. Deus jogou luz onde eu não conseguia ver por causa do meu coração invejoso e mal agradecido. Sabão com perfume. Não basta só lavar, ele tem hidratante e deixa a gente cheiroso. Lá em Cuba, eles não têm sabonete. Toma banho com sabão que lava a roupa. Para a gente, sabonete aqui é uma coisa trivial. Quando eu saí do banheiro, peguei a toalha. E aquela toalha me envolveu felpuda. Você já enxugou com uma toalha que não enxuga? Quem já? Ela só faz assim com a água. Plá, 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 plá. Ela só espalha a água, mas não enxuga. Porque ela é de qualidade inferior, ou porque ela está nova, engomada, sei lá. Mas é horrível enxugar com uma toalha que não enxuga. E aquele dia era uma toalha grandona que enxugou meu corpo. Que gostoso. Aí eu estou saindo do banheiro assim, em êxtase. Chuveiro, sabonete, toalha. Igual é ter minha casa. Aí o João mete a chave na porta e abre. Quando ele entrou, eu falei, marido. Eu tenho marido, Jesus. As mulheres estão tudo reclamando, mas eu tenho marido. Marido que cuida de mim, marido para me esquentar os pés, Jesus. Eu olhei para ele e falei, meu bem, ele, tudo bem? Eu, tudo bem, João. Aí fui para a cozinha. Enrolada na toalha, abri a geladeira. Geladeira. Eu estou com sede, eu abro a geladeira. Conserva a água gelada, a carne, a comida. Gente, quem aqui já a geladeira quebrou? Por que só quando quebra a gente dá valor para aquilo que a gente tem? Aí a gente sai correndo. Ô vizinha, põe meu feijão aí, põe minha carne aí, senão vai estragar, vou chamar o técnico. Não é assim? Geladeira. Estava aquele calor horroroso.
água gelada, glu, 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 fruta, lanche. Aí comemos. E o João me olhando. Fomos dormir. Quando eu tirei a colcha da cama, nós dois arrumamos a cama junto. Até hoje é assim. Se a gente vai para a cama junto, vamos deitar junto, aí a gente começa a desfazer a cama junto. Puxamos a colcha uma vez, 2 vezes, vamos conversando e dobrando as cobertas e tirando as almofadas. Sempre foi assim. E já era assim desde aquela época. Quando a gente puxa a coberta junto, eu... lençol limpinho. Comecei a passar a mão no lençol. Aquele cheirinho de comfort. Eu falei, que gostoso. Uma cama. E eu com a outra cama na cabeça. Uma cama macia, uma cama limpinha, uma cama cheirosa. Oh, Deus, obrigado por essa cama. E o João me olhando. Aí deitamos. Quando nós deitamos, calorão, ele pegou o ventilador, colocou no pé da cama e ligou o ventilador. Eu, ventilador! Bendito seja Deus. João, Helena, o que está acontecendo? Por que você está agradecendo por tudo? O que está acontecendo? João, a gente é milionário. A gente é milionário, a gente tem mais do que a gente merece. A gente vive uma vida de luxo. E eu fui contar para ele a minha experiência. Como eu tinha muito mais e não sabia. Porque a gente não dá valor até que a gente vê. Porque a gente pensa, todo mundo tem. Sabonete? Todo mundo tem. Chuveiro? Ah, todo mundo tem. A gente quer o carro de marca que poucas pessoas têm. A gente quer aquela viagem internacional. Para quê? Para ostentar? Às vezes o povo viaja junto, uma viagem internacional, mas vai brigando daqui até lá. Eu conheci um cara que levou a mulher dele para Paris. Chegou lá e pediu o divórcio. Endemoniado esse, né, gente? Fala sério. A mulher vai para Paris pensando, puxa, meu marido finalmente se acordou para a vida. Está me levando para um lugar romântico, nós vamos retomar daqui. Ô querido, tu trouxe aqui para Paris, quer pedir divórcio? É luta. Mas quanta coisa boa a gente tem. E a gente não percebe. E a gente tem uma relação com Deus de utilitarista. Eu sirvo o Senhor e o Senhor me dá. Eu obedeço o Senhor, eu sirvo na sua casa. Então o Senhor tem obrigação de me dar. Gente, se Deus não der mais nada para a gente, Ele já deu tudo. Deus não está devendo a gente, não. E nós não ficamos com crédito com Deus quando vivemos uma vida santa. Quando você vive uma vida santa, quando você se dedica a viver uma vida no padrão divino, você e apenas você se beneficia dela. Deus não se torna mais santo porque você é santo. Deus não se torna mais poderoso porque você escolheu viver em santidade e se separar para Ele. Deus é pleno, absoluto e reinará eternamente quando a gente voltar a ser poeira. Ele está estabelecido antes que nós existíssemos e continuará reinando absoluto depois que nós passarmos. Mas quando nós vivemos em santidade, nós preservamos a nossa alma da cova. Nós preservamos os nossos entes queridos. Nós preservamos a nossa família de muitas dores e angústias. Então Deus não te deve nada. Não é porque você é servo de Deus que Ele tem que te dar o melhor emprego. Não é porque você é um servo de Deus que você não vai experimentar luto e lutas na sua vida. Não é porque você é um servo de Deus que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então vocês podem vencer também. O nosso vale, a diferença é que o nosso vale, o nosso problema, a nossa adversidade será revertido para o nosso bem e para o bem de outros. Você nunca sai de uma luta, de uma batalha e Deus desperdiça a sua dor. A sua dor não é desperdiçada. O seu vale vai florescer na vida de outros. Vai te dar experiência, vai te treinar, vai te dar maturidade, vai te dar uma outra perspectiva da vida cristã e principalmente vai te dar uma outra perspectiva de quem Deus é. Porque no vale Ele se apresenta, no vale Ele se aproxima. Quando nós estamos bem, está tudo bem, nossa vida de oração fica rasa. Nós mal agradecemos. Você já notou que é assim com seus filhos também? Se você tem filhos adolescentes, você dá tudo para eles.
Se você dá tudo que eles querem, eles, com o passar do tempo, eles vão ficando mimados e mal agradecidos. Só tem isso. Só trouxe um presente. Teve um dia que eu e João Lúcio fomos nos Estados Unidos e falamos para você, João Lúcio, a gente está levando presente demais para os meninos, vamos levar uma coisa para cada um. Mas foi batata. Quando nós chegamos a abrir uma mala, vamos abrir a mala. Abrimos uma mala, um presente para cada um. Só? Só? Como só? Uma vez eu pus o lanche na mesa, um deles falou, não tem presunto? Não. Tem café, tem leite, tem Nescau, tem pão, tem manteiga. Eu não tinha nem isso. Eu vivia com café e pão seco. Agradece a Deus. Fez aquela cara de, então não vou comer. Eu, tá bom, passeio. Todo mundo dentro do carro. Pus todo mundo dentro do carro, fui fazer um passeio. Debaixo do viaduto. Falei, olha a real aí. Tá vendo aquele cano que tá pingando aquela água? É lá que eles tomam banho. Uma família inteira debaixo do viaduto. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem comida, agradeça. Às vezes a gente tem que dar um choque de realidade nessa geração que é mimada e mal agradecida. Mas nós somos iguaizinhos. Quando Deus fala não, a gente fica de bico para Deus. Como não, Senhor? Você vai casar, não. Como não, Senhor? Senhor, eu já estou com 45. A menina de 18 está casando, Senhor. O Senhor tem filhos prediletos. O filho da outra está cantando na igreja, coisa linda. Meu filho está na droga. A gente... Pastor Flávio, as pessoas vão no seu gabinete para te agradecer, para contar a bênção? Eu nunca ouvi um pastor falar assim, olha, hoje minha semana foi maravilhosa. Uma pessoa, não vem, uma. Pastor, obrigado pela palavra, que palavra. Olha, pastor, porque o Senhor está pastoreando a minha vida, a minha família, olha, minha casa foi curada. Meus filhos estão firmes no caminho do Senhor. Obrigado por o Senhor ter derramado a sua vida. Obrigado por o Senhor ter orado pela igreja e eu faço parte dela. Vim aqui orar pelo Senhor, pastor. O Senhor ora tanto por nós. Deixa eu orar pelo Senhor também. Não. Mas quando o caldo entorna na sua casa, pastor! Todo mundo vai no gabinete pastoral para reclamar. Ou é da própria vida, ou é da própria família, ou é do próprio pastor. Estou gostando do seu comportamento. Não, pastor. Vou sair dessa igreja. Vai tarde. Gente, a vontade de Deus é que sejamos agradecidos. E 1 Tessalonicenses está falando isso, mas tem tantos outros textos. Colossenses 3,15 diz assim, é a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Depois daquela experiência que eu tive no meu apartamento, eu comecei a ver a vida de um outro jeito. Eu comecei a perceber como Deus é bom, como Ele é fiel, como Ele cuida de nós, como Ele é provedor, como Ele é consolador, e como até na adversidade, na luta e nas perdas que a gente tem, Ele nos amadurece. Ele nos deixa maleáveis. Ele nos amansa. Às vezes nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos e a gente não percebe. Mas aí quando a gente começa a passar pela luta e Deus começa a nos moer, Ele nos dá um outro olhar, uma outra perspectiva. Eu troquei a murmuração e a comparação por gratidão. Eu comecei a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Nós estamos aqui em Campinas e os pastores colocaram a gente num hotel lindo. Quando eu entro no quarto daquele, eu falo assim, oh Deus, oh Jesus. Oh Jesus, e Paulo, hein? Paulo sofrendo naufrágio e eu num quarto desse, Senhor.
Não mereço, Senhor. Mas uma oração eu sempre faço. Não deixe isso me estragar. Que eu seja grata num quarto bonito e que eu seja agradecida dormindo no chão na esteira, num acampamento de jovens. Que eu seja agradecida quando eu estou vivendo uma vida do jeito que eu gosto, que eu seja agradecida no dia do vale, no dia da tribulação, no dia da angústia. Eu aprendi a ficar feliz com a cama limpa, uma toalha e um chuveiro quente. Para mim, isso é o ápice do luxo. Bendito seja Deus. Quantas pessoas não têm isso? E você, o que você tem? Será que você pode fazer uma autorreflexão agora? Você é casado? Como é que está o casamento? Um dia eu estava passando roupa e murmurando. Eu detesto passar roupa, até hoje eu detesto. Não é habilidade. Me dá uma casa para faxinar. Mas não me dá uma trouxa de roupa para passar, não. Mas faz parte da vida, né? Então fui lá eu encarar a camisa do João Lúcio. Aquela que a gente ora para ele não usar mais 3 meses, pelo menos. Aquela camisa chata de passar. E eu estou passando a camisa e dentro de mim está aquela reclamação. Oh, meu Deus, por que eu estou usando essa camisa? Oh, camisa chata, eu vou dar um fim nessa camisa. Eu vou sumir essa camisa. Detesto passar roupa. Às vezes você não fala, mas você está lá fazendo a função. E... reclamando, murmurador. Aí, o Espírito Santo, o herói, me lembrou de uma oração que eu fiz aos 14 anos de idade. Adolescente, a gente se apaixona por um por semana, né? Aí meu irmão tinha um amigo bonitão, eu me apaixonei por um amigo bonitão do meu irmão. Aí ele tinha que voltar com o meu irmão para ensaiar na igreja. E falou assim, ô Leninha, por favor, você tem um ferro aí para passar roupa? Para quê? Não, porque eu estou com a minha camisa dentro da mochila, tá mal. Eu pode deixar, eu passo. Peguei a camisa dele, fui passar a camisa. E eu passando a camisa do menino, falei, oh Deus. Cuidado com as suas orações. O Senhor não se esquece de nenhuma delas. Oh Deus, me dá um marido para eu passar a camisa dele. Gente, na hora que eu estou lá passando, no meio da murmuração, vem a voz imbatível do Espírito Santo, vai lá no HD, acessa a memória e me baixa esse programa da minha oração. Oh Deus, me dá o marido. Meu Deus, oh Senhor. E ele foi mais fundo. Você está reclamando, Helena? Está passando a camisa do seu marido? Quantas mulheres queriam ter um marido para passar a camisa? E quantas passaram a última camisa que o vestiu no caixão? Eu debulhando em lágrimas. Muito obrigado, Senhor, pela camisa do João, pelo João. Oh Deus, eu quero passar muita camisa ainda, Senhor. Ele tem os seus caminhos para nos ensinar. Comigo foi assim. Às vezes ele tem que usar uns megafones com a gente. Você fica reclamando que os meninos estão pulando demais, estão rabiscando as paredes. É melhor os meninos rabiscar a parede do que ficar doente na cama de um hospital com um diagnóstico terrível. Deixa, menino. Depois pinta, depois limpa. Parede é parede, gente é gente. Valorize as pessoas mais que as coisas. Hoje, a gente usa as pessoas e valoriza as coisas. Isso tem que ser invertido. As coisas a gente usa. As pessoas a gente considera
a gente cuida, a gente protege. Eu não sei como é que está a sua jornada, a sua caminhada. Talvez o espírito de Lúcifer esteja sobre você, sempre insatisfeito. Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma profissão, Deus te deu um ganha-pão, mas você murmura contra o patrão, murmura contra o salário, murmura contra a esposa, reclama dos filhos, chuta o cachorro, e sua vida está pesada? Está pesada porque você está totalmente divorciado de quem Deus é e o propósito que Ele tem. Mas se você experimentar, entrar pelo caminho, entrai por suas portas com ações de graças. Eu pensava que era assim, esse versículo, toda vez que eu for na casa do Senhor, então eu tenho que entrar com ações de graças. Isso não está errado, mas um dia o Senhor me deu uma outra perspectiva desse mesmo texto. Quando você agradece, você entra na presença de Deus. Você acessa a presença de Deus. Entrai por suas portas. Como? Com ações de graças e com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E aí o que acontece? Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ouse adorar no meio da tribulação. Comece a cantar louvores quando o dia estiver ruim. Comece a glorificar a Deus quando o diabo estiver te oprimindo. Gente, às vezes as circunstâncias não mudam. Você louva, você agradece, você bendiz o Senhor. As circunstâncias continuam as mesmas, mas você muda completamente. É como se Deus te tirasse do lugar baixo e te colocasse no alto e te desse uma outra perspectiva do problema. Olha daqui de cima, Helena, não é tão grande quanto você parece, quando o problema aparece. Mas não, a gente fica, quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente questiona Deus, a gente vai colocando uma âncora no pescoço e se afundando na nossa dor, na nossa reclamação. E a gente se torna uma pessoa amarga, azeda. A vida fica ruim do lado de alguém que só reclama. Agora, a pessoa que agradece, a pessoa que sorri, a pessoa... Tem uma historinha, é a última que eu vou contar, eu sou uma mulher de muitas histórias. Eu vou contar a última, que está num livro que eu li. O livro se chama A Síndrome de Caim. Fantástico livro. E conta a história de um rapaz chamado Joel. Ele tinha uma perspectiva boa da vida e estava sempre agradecendo. Sempre feliz, sempre sorrindo, sempre agradecendo. Ninguém viu o Joel reclamando. Ninguém viu o Joel praguejando contra a nação. Ninguém viu o Joel reclamando de coisa alguma. Sempre que alguém falava uma coisa ruim, o Joel rebatia com uma coisa boa. E a pessoa que conta a história, que narra a história, ela falou assim que ela ficava encafifada com o Joel. Eu falei assim, será que esse cara é assim o tempo inteiro? Ou será que ele é um personagem? E aí esse cara ficou de olho nele, mas os anos se passaram e o Joel continuava a mesma pessoa. Aí um dia, ele passou muitos anos sem ver o Joel e reencontrou com o Joel. Ele falou assim, ô Joel, você tá bom? Ah, eu tô bem, agora eu tô bem. Por quê? Não, porque eu levei um tiro. Você levou um tiro, Joel? É. Me conta essa história direito. Eu falei, agora eu vou ver o dia mal desse cara. O narrador pensou. Conta pra mim, Joel, como é que foi a história? Não, foi o seguinte, eu estava fechando, ele tinha, não sei, um comércio, não lembro de que era. Ele tinha um comércio, ele estava fechando o comércio. Quando ele estava fechando o comércio, ele foi abordado pelo assaltante. E ele se atrapalhou, ele não queria reagir ao assalto, mas o assaltante pensou que ele ia reagir. E o assaltante deu um tiro nele.
Aí corre daqui, corre dali, o cara fugiu, os vizinhos socorreram, levaram o Joel para o hospital. E os médicos olharam para ele, viram o ferimento, a extensão do ferimento, ele consciente, morrendo de dor, consciente. Os médicos olharam para ele com aquela cara de desânimo. Isso aí não sobrevive, não. A equipe médica que recebeu ele na emergência falou, não, ele não resiste. Esse aí não vai dar, não. E aí, uma pessoa, um dos médicos virou para ele e falou, escuta, você tem alergia a algum medicamento? Você tem alergia? Ele, eu tenho alergia. Aí os médicos todos, capturou a atenção dos médicos todos olharam para ele. De que você tem alergia? Ele, de bala, tira ela de mim. E a reação dos médicos foi a mesma de vocês. Eles começaram a rir e olharam para o Joel. Não, esse cara não pode morrer, gente. Está em falta gente feliz no mundo. Vamos salvar esse cara. E começaram a trabalhar arduamente, salvaram o Joel. Joel sobreviveu e continuou espalhando alegria. Espero que ele esteja vivo aí até hoje. Espalhando alegria, otimismo e uma palavra de bênção. Helena, você quer dizer então que a gente tem que sair por aí mentindo, negando a nossa dor? Não. Eu estou dizendo que você tem que enfrentar o dia mau com louvor nos seus lábios. Eu estou dizendo que você tem que parar de falar que você acredita que Deus é suficiente e passar a acreditar que até o dia mau tem um propósito na nossa vida. Que quem dá a última palavra na sua vida não é o diabo, é Deus. Você pertence a Deus. E todas as coisas Ele vai fazer. Se você tem amado a Deus, e amar a Deus não é dizer canção, te amo Jesus, não. Amar a Deus é obedecer a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Essa é a promessa do Senhor. Então, se você tem amado a Deus com a sua vida, com a sua obediência, todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o seu bem. Isso é uma promessa de Deus. Nem a sua luta, nem o seu desemprego, nem o seu filho difícil, nada disso será em vão. Deus está permitindo com um propósito maior, que talvez você não consiga enxergar agora. Então agradeça. Mesmo enquanto o mar não abriu, agradeça. Enquanto a vitória não chegou, agradeça. Agradeça. Porque o Senhor está no controle da sua vida. E mesmo se a gente não vê a nossa vitória aqui, coroa de glória que nos espera. Não tem jeito da gente perder mais. Porque estamos com o Senhor e o Senhor é vencedor. Feche os seus olhos. E comece a pensar na sua vida. Tantas dádivas. Tantos presentes que a gente recebe. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas coisas. Quantos livramentos. Saúde. Respira fundo aí. Respira. Olha, você não precisou de um pulmão mecânico para fazer esse movimento. E às vezes você está aqui hoje, mas Helena, essa semana eu recebi um diagnóstico difícil. Tem um câncer. Tem um tumor, tem uma doença degenerativa. Eu não consigo imaginar o quão duro é receber um diagnóstico difícil assim. Mas eu consigo imaginar o que a gratidão no meio do vale pode fazer. Ela pode aliviar a sua carga. Ouse agradecer. Nos dias difíceis. Ouse agradecer. O Senhor é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Quando Ele nos dá, Ele é bom. E quando Ele não nos dá, Ele continua sendo bom.
A gente tem que acreditar nesse amor constante e fiel, que sabe dizer não, que sabe dar limite, exatamente como um pai amoroso faz com seus filhos. O Senhor não tem que atender os nossos caprichos. Ele sabe o que pode nos separar dele. Ele sabe o que pode ser mortal para nós. Então agradeça. Será que você pode agradecer pela sua família? Ah, Helena, mas minha família tem tantas lutas, tantas tribulações, a gente passa tanta falta, mas vocês estão juntos? Agradece pela saúde. Você sobe, desce, corre, anda, respira, come tudo que tem vontade, sente o sabor das coisas. Que presente é a gente sentir o sabor de uma comida gostosa. Que presente é abraçar o filho que volta da escola. Que presente é deitar no peito do marido de noite. Mas às vezes a gente reclama tanto, a vida fica tão azeda, que as dádivas, as joias de Deus estão diante de você e você não consegue enxergar. Às vezes os grandes presentes, os maiores presentes de Deus, vêm embalados em papel pardo. E aí a gente não valoriza o pacote. Mas se você souber desembrulhar, quanta riqueza você vai receber e perceber. Depois desses dias, eu nunca mais vi os pôr do sol da mesma maneira. Agora, quando eu olho para o pôr do sol, você já parou para pensar? Nenhum pôr do sol se repete. Nenhum é igual ao outro, igual às nossas digitais. Para mim, o pôr do sol é como se Deus tivesse vindo novamente na viração do dia para se encontrar conosco e dizer: eu ainda estou aqui. O pôr do sol para mim é um beijo de Deus. E eu fico triste quando eu perco o pôr do sol e eu não vejo como ele se pôs hoje. Às vezes voando, às vezes atarefada na minha vida, eu perco o pôr do sol e eu penso: uau, nunca mais vai se repetir um igual. Tanta beleza tem na vida, tanta alegria nas pequenas coisas. Estar ao redor da mesa com toda a família. Até isso faz parte. Ela está chorando, alguma coisa está incomodando, mas ela é sua, está no seu colo, para você consolar. Os filhos crescem e se vão. Valoriza quando você tem eles no colo. Às vezes eles dão tanto trabalho que a gente fica: ai meu Deus, podia passar logo essa fase. Mas nunca mais ela volta. E você vai desejar colocá-los no colo de novo, mas eles não cabem mais. Tem uma música que está fazendo sucesso aí, né? Que fala mais ou menos assim: pega o teu filho no colo, beija e abraça seus pais enquanto estão aqui, pois a vida é trem-bala e a gente é só passageiro prestes a partir. Carrega seu filho, consola, beija, cheira, abraça. Abraça o seu marido, beija o seu marido, namore o seu marido, porque um dia vai ser a última vez. Diga para o seu pai, para sua mãe que você ama. Ama muito. Que você não sabe quando será a última declaração. Perdoe. Para que alimentar ódio? Alimente o amor. Dá comidinha para o amor, fortalece o amor. E seja agradecido. Seja agradecido por quem você é. Por aquilo que você já tem. O que virá, o Senhor sabe.
Mas não espere vir para ser agradecido. Agradeça hoje. Abrace hoje. Ame hoje. Perdoe hoje. Fique de pé no seu lugar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Para nós terminarmos e eu te encorajar, eu quero só te lembrar uma coisa: a gratidão antecipa o milagre. Se você depois conferir na sua Bíblia, você vai ver que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele dividiu as pessoas em grupos, pegou os pães e os peixes e deu graças. Ele não pediu a Deus para multiplicar, Ele deu graças. Depois, em outra ocasião, quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele mandou que removessem a pedra, ergueu suas mãos aos céus e disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele agradeceu. E quando Ele dava o seu corpo e o seu sangue, quando Ele estava ensinando os discípulos aquilo que nós praticamos hoje na ceia, Ele disse ao Pai, partindo o pão e dando graças, repartiu. A gratidão antecede milagre. Então, se você precisa de um milagre na sua vida, você já pediu tanto e ainda não chegou, comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sabe o que o Senhor faz. Eu te agradeço porque se minha bênção ainda não chegou, o Senhor tem um propósito nisso. Eu te agradeço porque o Senhor me ama de tal forma que o Senhor não me sonegaria bem algum. Eu te agradeço porque até o seu não é o melhor para mim. Ouse agradecer e receba de Deus a melhor parte. A melhor parte não são as bênçãos e as dádivas. A melhor parte é enxergar Deus no meio das adversidades, do vale, do problema, e perceber a sua mão fiel, nos protegendo, nos cuidando, até que Ele venha. Deus abençoe vocês. Amém? Lá fora, nós temos dois lançamentos. Frases Agatanuri, esse eu ainda não trouxe aqui. Reflexões de coração para coração. É um livro devocional, com 50 devocionais, baseadas nas frases minhas que já foram divulgadas no Facebook. Em cima dessas frases, eu redigi textos e textos bíblicos para trazer encorajamento ao seu coração e para ajudar no seu devocional. E Da Janela ao Monte é o meu testemunho de cura e libertação na minha alma, quando eu já era cristã há vários anos. Às vezes você está dentro da igreja há vários anos, mas vivendo apenas uma religião infrutífera, vazia. Às vezes você teve uma reforma externa, mas por dentro você continua a mesma pessoa. Era assim que eu estava. E o Senhor me alcançou e tem me transformado desde então. E eu oro para que esses livros sejam bênção, inspiração e encorajamento para o seu coração. Deus abençoe. Vamos agradecer? Senhor, nós te louvamos por essa noite linda. Nós te louvamos porque o Senhor Deus é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é Deus todo o tempo. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor que nos cerca e nos protege mesmo quando nós nem percebemos. Nós te louvamos pela família, nós te louvamos pela igreja, te louvamos pelos amigos,
Te louvamos também pelas adversidades. Te louvamos pelos problemas que nos aperfeiçoam. Te louvamos, Senhor, às vezes pelas perdas que tivemos, que nos tornaram mais sensíveis à dor do outro. Te louvamos pela generosidade do Teu Santo Espírito, que não desiste de nós e nos ensina dia após dia. Te louvamos pela comunhão dos santos. Te louvamos pela provisão do pão. Te louvamos, Senhor, pelos detalhes que cercam a nossa vida. O chuveiro, a geladeira, o sabonete, a toalha felpuda. Bendito seja o Teu nome. Por cada pôr do sol, por cada abraço, perfume. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que o Senhor nos dá todos os dias. Pela chuva que rega a terra, pelo sol que nos aquece, pelas estações do ano que nos equilibram. Obrigado, Senhor, pelos dias felizes e também pelos dias difíceis, porque neles nós adquirimos a sabedoria. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nós podemos abrir, consultar, estudar. Nós podemos pregar dela publicamente no nosso país, enquanto os nossos irmãos no Oriente Médio estão sendo mortos. Nós temos o privilégio e a liberdade de ir e vir, de exibir um crucifixo no peito, de exibir uma Bíblia nas mãos. Obrigado, Senhor. Nós somos cristãos e podemos declarar isso abertamente. Nós amamos a Jesus, nós servimos, nós seguimos a Jesus. Obrigado por esse privilégio, Deus, que a gente não valorize só quando a gente perder, que a gente aproveite cada oportunidade de tornar o Senhor conhecido, Senhor, antes que os dias da perseguição cheguem. Nos ajude, Pai, a perceber, abre os nossos olhos para as dádivas do dia a dia, para o cheiro de comida gostoso enchendo a casa, para o sabor de um café fresco e uma broa de milho. Ah, Deus, quanta coisa boa a vida tem. Abre os nossos olhos. A gente não precisa das grandes coisas. Se elas vierem, elas serão bem-vindas. Mas nós queremos ser agradecidos hoje por quem somos e com aquilo que já temos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.